Olá, queridos colegas, sou o professor Gerson Faustino Rosa. Devo dizer que é uma grata satisfação estar aqui e compor esse corpo da pós-graduação em análise estratégica da segurança pública. Agradeço imensamente ao gentil convite do professor Dr. Vladimir. Cumprimento toda a subdivisão de ensino da Escola Superior de Polícia Civil. Cumprimento também toda a direção, a coordenação e todos os colaboradores em geral. A vocês, meus amigos policiais, deixo aqui o meu abraço e a minha manifestação de imenso prazer e satisfação poder vir aqui colaborar com a instituição, né? Sobretudo com a Escola Superior de Polícia Civil, local onde eu também me formei, assim como vocês, e é sempre uma satisfação voltar aqui, ainda que virtualmente, como agora. E estou aqui então para compartilhar com vocês algumas ideias e um breve estudo, né? E deixo já os meus cumprimentos a todos vocês pela iniciativa de buscar uma especialização, inclusive no âmbito institucional, né? Deixo aqui registrado também a minha alegria e a minha felicidade de ver a evolução da Escola Superior de Polícia Civil, né? A seriedade com que os trabalhos são conduzidos, né? Mesmo diante desse período de pandemia, a preocupação da direção e da subdivisão de ensino da Escola Superior de Polícia Civil em manter as aulas e os conteúdos, na medida do possível, é claro, com as limitações regulamentares da Secretaria de Saúde e de Segurança Pública. Então, eu gostaria de deixar aqui registrado os meus cumprimentos, né, pela seriedade, pelo profissionalismo, pelo trabalho, pelo respeito a vocês que são na pós-alunos, mas também os nossos colegas, alguns amigos, né? Bom, a disciplina que eu venho aqui tratar com vocês é de Direito Penal e Política Criminal, e vamos então fazer uma abordagem introdutória, né? Uma abordagem mais simples, menos exauriente, como seria, né, no campo presencial, e tentar dividir algumas ideias com vocês. Inicialmente, é importante destacar que dentro das ciências penais, né, desse tripé, como diria Franz von Liszt, das ciências penais, nós temos três pilares: o direito penal, a política criminal e a criminologia. São esses, então, os três pilares fundamentais das ciências criminais, segundo von Liszt. Há alguns autores que classificam e acrescentam aí o processo penal, né, como ciência acessória, há ainda alguns que acrescentam a medicina legal, mas na essência, né, a ideia central de ciências penais tem então esses três pilares: direito penal, política criminal e criminologia. O direito penal surge como ciência normativa do dever ser, né? O direito penal é então composto por um conjunto de conhecimentos, né, podemos dizer assim, conhecimentos abordando normas e princípios que são ordenados metodicamente, que é desenvolvido com o intuito de interpretar e aplicar de maneira lógica e racional o direito penal. Essa é então a ciência do direito penal. Além da ciência do direito penal, nós temos também a criminologia. A criminologia não é uma ciência do dever ser como o direito penal, mas é uma ciência empírica. E aí dizemos que ela é uma ciência do ser. É uma ciência de cunho interdisciplinar que estuda o fenômeno criminal como um todo e tem como objetos de estudo o delito e o delinquente, que são preponderantes desde a escola positivista, e aí com a influência da sociologia nos estudos criminológicos, acrescenta-se também como objetos de estudo, além do delito e do delinquente, a vítima e o controle social. Além do direito penal e da criminologia, destacamos então como um terceiro pilar, e aí o objeto maior do nosso estudo hoje, a política criminal. A política criminal que é classificada, ou que pode ser classificada, como a ciência ou a arte incumbida da seleção de bens que devem ser tutelados jurídico-penalmente e também incumbida de escolher os caminhos para que essa tutela se efetive. Note que a política criminal objetiva, primordialmente, uma análise crítica, uma análise metajurídica do direito posto, no sentido de bem ajustá-lo aos ideais penais e de justiça. Por isso dizer que a política criminal é influenciada pelos valores vigentes numa sociedade. Então, as influências sociológicas, ideológicas, filosóficas, políticas e até
os critérios de oportunidade interferem, influenciam na política criminal que é adotada, que é implementada no combate à criminalidade. A partir disso, propõe-se, então, modificações ao direito penal vigente, abrangendo-se toda a gama, todo o conjunto de atividades, de procedimentos pelos quais o corpo social se organiza e implementa respostas ao fenômeno criminal em geral. Sob uma perspectiva científica, pode-se dizer, então, que a política criminal é o conjunto de princípios e regras através dos quais o Estado promove o enfrentamento da criminalidade. Bom, poderíamos então trazer, assim, a título de exemplo, para que vislumbremos políticas criminais implementadas nesse combate, nesse enfrentamento do fenômeno criminal em geral, a política criminal de tolerância zero, uma política criminal dura implementada no combate, por exemplo, ao tráfico de drogas, ao terrorismo, à tortura, aos crimes hediondos em geral, às organizações criminosas, né? Vale mencionar aqui o pacote anticrime que ampliou o rol de crimes hediondos, né? Inserindo, por exemplo, o furto cometido com o emprego de explosivos. Então, quando se oferece, né, antecipação das barreiras de proteção e, consequentemente, da intervenção penal para punir condutas que não são ainda a conduta criminosa em si. E aí criminaliza-se, então, delitos de perigo abstrato, né, uma medida excepcional em que o Estado se vale de algumas técnicas, inclusive legislativa, para poder combater e até prevenir algumas modalidades criminais. Quando também se oferece penas mais duras, mais rigorosas, muitas vezes até desproporcionais. Quando se endurece o regime de cumprimento de pena, prevendo-se níveis maiores de cumprimento no regime fechado e percentuais menores nos demais regimes, exigindo-se até muitas vezes que a pena seja cumprida em prisões de segurança máxima, como se tem feito, possibilitando até o isolamento celular dos presos, né, no regime disciplinar diferenciado. Isso são exemplos, né, de políticas criminais implementadas no combate à criminalidade. Quando se estabelece também prioridade no trâmite processual, como se faz com alguns crimes, né, seja por conta da vulnerabilidade de pessoas, seja por conta da violência perpetrada, né, no caso dos crimes hediondos, por exemplo, a prioridade na tramitação processual e a consequente resposta, né, como medida de política criminal no enfrentamento dessa criminalidade, mostrando mais efetividade, mais rigor, além das penas mais duras e dos regimes mais rigorosos. Um outro exemplo de política criminal é a redução de danos implementada no porte de drogas para consumo pessoal. E aí, veja só, ao invés de oferecimento de penas privativas de liberdade, o que se tem, ao contrário, são penas alternativas, né? Vamos dizer assim, juizados especiais que atendem, né, o delinquente naquela ocasião, e aí uma simples, por exemplo, admoestação verbal, ao invés do oferecimento do cárcere, da pena privativa de liberdade. E aí a gente fala numa política de redução de danos. Um outro exemplo de política criminal implementada, nós podemos observar nos crimes ambientais, nos crimes de trânsito, nos delitos envolvendo armas e explosivos em geral. Veja que aqui o princípio da precaução interfere na exclusiva proteção de bens jurídicos e na necessária ofensividade das condutas. Note, ele reduz o campo de atuação daqueles dois princípios, de modo que possibilita-se ao Poder Legislativo, na hora de definir a conduta típica, antecipar a intervenção penal. E aí nós poderíamos dizer que tanto o Poder Legislativo quanto o Poder Executivo efetivam medidas político-criminais de combate da criminalidade, também de uma maneira diferenciada, de natureza preventiva, de modo que nós temos leis penais que criminalizam condutas que não são propriamente o ato delitivo em si, mas permitem que a polícia e os órgãos de persecução em geral alcancem o delinquente antes da efetivação do ato. Por exemplo, criminaliza-se o porte de armas para que a arma não seja empregada numa conduta violenta e venha ferir, então, o bem jurídico vida. Então, através da defesa, né, da segurança pública global, geral, pune-se, então, uma conduta que seria um ato meramente preparatório da conduta violenta em si. Para quê? Para evitar que a conduta violenta aconteça. No caso do terrorismo, por exemplo, pune-se o ato preparatório de ter consigo
o conteúdo biológico, o conteúdo explosivo, para evitar que o ato terrorista aconteça. Pune-se condutas antecedentes à conduta criminosa violenta em si. Tá? Aí através da técnica de perigo abstrato. Isso também é uma medida político-criminal implementada no enfrentamento da violência e da criminalidade. Veja, nós podemos dizer então que a política criminal ela atua como uma ponte de ligação entre o direito penal e a criminologia, de modo que a política criminal vale-se dos dados criminológicos, dos dados empíricos que subsidiam medidas político-criminais e que são definidas jurídico-penalmente na ciência ou pela ciência do direito penal. É a política criminal que promove, que impulsiona isso, então, que liga a ciência do direito penal com a criminologia. Mas veja só, essa implementação de medidas no combate à criminalidade, ela não é ilimitada, ela possui alguns limites. Esses limites devem ser observados. São limites na atuação do Poder Executivo, são limites que impedem algumas formas para o legislador ordinário também. E quais são esses limites? Esses limites são os direitos e garantias fundamentais. Os direitos e garantias fundamentais na seara penal encontram guarida naquilo que nós chamamos de princípios fundamentais do direito penal. Esses princípios fundamentais do direito penal direcionam a atuação do legislador, direcionam a aplicação e a interpretação das leis penais, direcionam toda a atuação no campo da ciência do direito penal. Eles são, segundo a lição de von List, uma barreira intransponível para a política criminal. A política criminal não pode transpor, não pode fazer além daquilo que é permitido pelos princípios penais de garantia, vale dizer, pelos direitos fundamentais, pelos direitos e garantias fundamentais. Numa perspectiva funcional, teleológica, de Hoxin, os direitos e garantias fundamentais, eles limitam e condicionam a atuação da política criminal, mas eles não são, segundo Hoxin, simplesmente uma barreira intransponível, mas é necessário que haja entre eles, entre a política criminal e o direito penal, uma interação sinérgica, mas que respeite esses limites, sempre respeitando esses limites. Bom, nós poderíamos então aqui passar a falar de todos os princípios penais de garantia. Né? Eu vou simplesmente mencionar, podemos falar do princípio da legalidade, poderíamos falar do princípio da intervenção mínima, da proporcionalidade, da humanidade na execução das penas, da exclusiva proteção dos bens jurídicos, da ofensividade das condutas, enfim, são todos princípios que limitam a atuação do legislador, a atuação do julgador, a atuação do intérprete, e condicionam a atuação de todos que integram as ciências penais em geral, limitando em prol do cidadão, em prol dos indivíduos. Esses são os princípios diretivos das ciências que balizam a atuação dos órgãos de persecução penal e condicionam e limitam a aplicação e interpretação racional das normas penais. Nesse contexto de análise de políticas criminais, vale a pena aqui trazer à luz algumas ideias, algumas sugestões de políticas criminais que possam ser implementadas, né, para uma melhor aplicação da norma penal de um modo geral no enfrentamento, né, das condutas delitivas. A primeira ideia, uma ideia expoente, né, dentro dessa perspectiva de direito penal e política criminal, é a ideia do professor Jesus Maria Silva Sanches. Né? Veja, numa perspectiva de discussão, de expansão ou não do direito penal, né? Veja, cria-se uma multiplicidade de delitos para poder atender e tutelar bens jurídicos outros, né? Para além desse direito penal nuclear tradicional que nós estamos acostumados a lidar. Nós temos hoje, então, uma gama de bens jurídicos que conclamam proteção penal em virtude das diversas formas de criminalidade que têm surgido. Falamos, então, segundo a lição de Silva Sanches, na criação de dois direitos penais. Um direito penal que ele classifica como direito penal de primeira velocidade. Esse direito penal de primeira velocidade é o direito penal tradicional, clássico, o direito penal nuclear, esse com o qual nós estamos habituados, né?
tutela-se, dentro dessa perspectiva de um direito penal de primeira velocidade, os bens jurídicos individuais. Vale exemplificar aqui com a vida, com o patrimônio, com a honra, com a integridade corporal, né? São os bens jurídicos que têm relação direta com a pessoa. E não é só. Esse direito penal de primeira velocidade, ele exige o respeito necessário, essencial de todos os direitos e garantias, né? Especialmente daqueles que estão dentro do que nós chamamos de devido processo penal constitucional. Todos esses direitos e garantias processuais, né, de contraditório, de ampla defesa, de juiz natural, promotor natural e etc., eles fazem parte, né? Para que eu tutele penalmente esses bens, eu trago também todas essas garantias conquistadas pela humanidade ao longo da história, né? E aí, por consequência, eu aplico como forma de repressão, de resposta estatal às eventuais violações a esses bens, as penas privativas de liberdade. Então, para que eu aplique uma pena privativa de liberdade, é essencial o respeito a essas garantias. Esse é, portanto, o direito penal da pena privativa de liberdade. O direito penal clássico, nuclear, né? O direito penal com o qual nós estamos acostumados, do direito penal de crimes de sangue, de crimes violentos. Ele exige, portanto, uma resposta mais dura e, naturalmente, um processo mais cuidadoso. Um outro direito penal, segundo a lição de Silva Sanches, é o direito penal de segunda velocidade. O direito penal de segunda velocidade tutela bens jurídicos supraindividuais. Vale mencionar aqui, então, o meio ambiente, a segurança viária, os direitos dos consumidores, a saúde pública, enfim. Não há, neste caso, segundo Silva Sanches, a necessidade de se aplicar a pena privativa de liberdade. São bens de caráter transindividual que são violados por condutas não violentas. Logo, o processo pode ser mais célere, mais rápido e, naturalmente, mais eficiente, mais eficaz. Aplica-se a resposta estatal mais rapidamente, sem a necessidade de todas aquelas garantias, né, que são inerentes ao direito penal clássico. E, naturalmente, a aplicação da pena privativa de liberdade. Aqui, como não há pena privativa de liberdade, não há necessidade de um processo tão lento e tão garantista. Permite-se, então, né, numa perspectiva de segunda velocidade, por isso mais rápido, né, aplicar uma resposta estatal mais rápida e mais efetiva, segundo Silva Sanches. Permite-se, então, uma flexibilização das garantias, uma vez que não há penas de caráter, digamos assim, corporal, né, que incidam sobre o ser. Mas Silva Sanches destaca, é imprescindível que se mantenha o caráter penal. Ele diz que só haverá o alcance dessa eficiência na resposta punitiva se mantiver essas sanções dentro da seara penal. Segundo ele, o direito penal ele exerce uma força simbólico-comunicativa que corroborar com essa eficiência na resposta e com essa força simbólica, né, no oferecimento do retorno estatal, reprimindo, então, as atuações criminais contra delitos, contra bens supraindividuais. Bom, uma outra ideia que merece ser mencionada ela surge contestando, né, a ideia de Silva Sanches. Wilfried Hassemer sugere, então, que ele entende, né, enxerga que esse uso da ciência penal para aplicar penas que não têm esse caráter essencialmente penal fará com que essa força simbólica comunicativa do direito penal se espraie, né? Segundo ele, utilizar o direito penal, explorar vulgarmente a força simbólica comunicativa do direito penal fará com que ao longo do tempo essa força deixe de existir, esse simbolismo deixe de existir. Segundo Hassemer, o ideal seria então que para esses casos a resposta não tivesse natureza penal, mas tivesse uma outra natureza, que não fosse tão grave quanto a penal e que não fosse tão menos grave quanto a do direito administrativo ou a do direito civil, por exemplo. A utilização indiscriminada do direito penal
da sua força comunicativa, digamos assim, e das penas privativas de liberdade, além de desproporcionais e desnecessárias, vulgarizam dia após dia o status adquirido pela ciência penal, que deve ser utilizada somente quando os demais ramos do direito se mostrarem insuficientes. Essa é a ideia de um direito penal de última ratio e não de prima ratio, sempre na tutela de bens essenciais. Eis que Hassemer propõe, então, a criação de um novo ramo do direito. Ele chama esse ramo do direito de um direito de intervenção. Direito este que seria mais flexível e adequado para corroborar na solução de problemas específicos das sociedades modernas. Seria então algo que se situaria, imaginemos assim, um círculo com os ramos do direito, né? O direito penal estaria no núcleo duro. O direito penal, então, para que haja o alcance e a utilização do direito penal, todos os ramos do direito devem ser insuficientes. Essa é a ideia de última ratio. Então, esse ramo do direito que Hassemer sugere, esse direito de intervenção, ficaria, então, além do direito penal, mas aquém dos demais ramos do direito, né? Entre, digamos assim, o direito penal e o direito administrativo, entre o direito penal e o direito civil, entre o direito público e o privado. E ele se caracterizaria pela existência de um menor número de garantias, né, já que seriam desnecessárias, e de uma sanção menos grave, menos severa. Seria, então, sanções de menor gravidade. Por exemplo, reparação de danos, responsabilização de entes coletivos, ele sugere, né? Nós poderíamos aqui no Brasil dar o exemplo do juizado especial criminal. E uma outra ideia político-criminal que merece também, né, uma consideração até mais apurada é a de Luiz Gracia Martín. O professor espanhol, ele é favorável à modernização do direito penal. Ao contrário de Silva Sanches, que é contrário a essa ideia de modernização, o Luiz Gracia Martín é favorável à modernização do direito penal. Ele diz, então, que nós temos um direito penal clássico e um direito penal moderno, de forma assemelhada com a sugestão de Silva Sanches, mas aí ele denomina diferentemente, e com algumas pequenas diferenças também. Então, nesse direito penal clássico, nós teremos a tutela de bens jurídicos individuais. Esse direito penal, ele é fruto do Estado liberal de direito. Tutela-se, então, os bens individuais. Ele nasce lá no início, no período pós-Beccaria. Ele conclama, indubitavelmente, a respeitabilidade de todos os princípios penais e processuais, isso não se discute, e ele tem como resposta a pena privativa de liberdade, pena vinculada ao ser e não ao ter ou ao estar, uma pena que recai sobre o sujeito e que não pode transcendê-lo, né? Na essência da ciência penal. É esse o direito penal nuclear. Mas além do direito penal clássico, Luiz Gracia Martín fala de um direito penal moderno. Esse direito penal moderno, então, ele surge com o Estado social de direitos. Olha só a aproximação. Nesse modelo de direito penal moderno, há então a preocupação com bens que estão para além dos bens individuais. Não só bens individuais, mas bens supra-individuais, né? Já que ele é fruto do modelo social de Estado. Bens supra-individuais, como, por exemplo, diz ele, a economia, o patrimônio genético, o meio ambiente. Há, então, uma ampliação do núcleo rígido do direito penal clássico para que se possa tutelar outros bens jurídicos também essenciais. Luiz Gracia Martín não concorda com essa ideia de relativização de garantias. Ele acha que isso é algo que não deve ser tratado, não deve ser discutido. As garantias foram conquistadas ao longo de muitas lutas e revoluções pela humanidade. Veja, os direitos que limitam o poder do Estado são conquistados pelos cidadãos. São exemplos de implicações modernas do direito penal no Brasil, poderíamos assim dizer, o Estatuto da Criança e do Adolescente, o Código de Defesa do Consumidor, a Lei de Crimes Ambientais, a Lei de Patrimônio Genético, a Lei de Biossegurança, mas é direito penal. A grande problemática aqui reside na dificuldade de se conhecer e de se aplicar toda essa sistemática. Note que isso surge com a legislação especial penal no Brasil, por exemplo. E aí a grande amplitude que se tem, a grande multiplicidade
de delitos impede com que o aplicador do direito tenha esse conhecimento global de tudo. Cada dia mais cria-se crimes e novos delitos para a tutela de novos bens. E não é só, são microsistemas específicos, diferentes, que estão fora da sistemática nuclear do direito penal. São microsistemas diversos, eles são multidisciplinares. Note, o estudo da defesa do consumidor, a lei de drogas, envolvem conhecimentos de outras áreas de patrimônio genético. Fica muito mais difícil para o aplicador do direito compreender esses microsistemas. E Grácia Martim diz mais ainda, ele tece uma severa crítica com relação a essa sugestão de Silva Sanches. Olha só, dizer que o direito penal de segunda velocidade surge para suprir com mais eficiência a demanda que conclama a tutela de bens supraindividuais é no mínimo preocupante. Esse movimento flexibilizador de garantias espraiar-se-ia por todo o sistema penal, possibilitando então a sua aplicação a novas modalidades punitivas. Tudo em nome da celeridade e do organismo social. E não é só. Além disso, a proposta de abrandamento nessa segunda velocidade de delitos, digamos assim, socioeconômicos, ela escancara, evidencia a função de controle social do direito penal, diz ele. Veja só, então, nos crimes violentos, nos crimes de sangue, nós teríamos a prisão. E nos crimes socioeconômicos, de colarinho branco, nós teríamos, então, penas mais brandas, que não são penas que recaem sobre a liberdade, sobre o ser, mas sobre o patrimônio. Olha só. Daí o direito penal seria, então, mais uma vez, utilizado escancaradamente como um instrumento reprodutor do poder do controle social. Vale mencionar ainda que, na sequência das velocidades do direito penal, o Silva Sanches coloca como um direito penal de terceira velocidade o direito penal do inimigo, do Gunther Jacobs. Né? Então, veja, nós temos um direito penal de primeira velocidade, com respeito a todas as garantias e uma resposta privativa de liberdade mais lenta, um direito penal de segunda velocidade, com relativização, com flexibilização de garantias e uma resposta mais célere para a tutela de bens supraindividuais, e um direito penal do inimigo, com uma resposta célere e a pena privativa de liberdade, numa terceira velocidade, mais rápido e mais duro. Silva Sanches diz, então, os direitos penais de primeira e segunda velocidade seriam para os cidadãos, e o direito penal de terceira velocidade para o inimigo, ou para os inimigos. Só retomando, né, no pensamento teórico de Jacobs, o inimigo é o indivíduo que rejeita, que não reconhece, que não participa do sistema normativo e nem da ordem social vigente. Ele se coloca à margem, fora. Por isso dizer que os direitos, as sanções e as garantias conquistados pela humanidade não o alcançam. Ele não faz parte do pacto social, ele rejeita o pacto social, ele rejeita o contrato social. Ele não cumpre e não integra o contrato social. E o Jacobs diz mais, diz ainda que o inimigo não oferece nenhuma segurança cognitiva. E para ele, não há direito, há um não direito, há uma legislação de luta, uma legislação de combate, de enfrentamento. E esse não direito tem como escopo primordial neutralizar o indivíduo e essa criminalidade violenta que ele implementa. É uma legislação de pura coação, cujas respostas pretendem recuperar e preservar a ordem violada pelo indivíduo. A ordem e o sistema normativo rejeitado e violado pelo delinquente inimigo. São problemas que não têm resposta, né? A rotulação de quem seria o inimigo, quem é o inimigo. Sabemos que na Europa existe uma preocupação muito grande com o terrorismo. Né? Seria o terrorista? Além disso, a quem compete atribuir, rotular alguém como inimigo? Em que momento se faria isso? Durante o inquérito, no indiciamento, na prisão em flagrante, durante o processo, no recebimento da denúncia, na sentença, enfim. Quando se faria isso? Ora, como o Estado de Direito pode ter uma zona de anomia, de não direito, de exceção para as pessoas? Se o direito é fruto, então, de um pacto social, de um acordo comum de pessoas, de indivíduos, como caberia ao Estado, então, tirar essa característica do indivíduo que lhe é inerente? Eis o problema. Bom, pessoal, eu gostaria de dizer que essa análise político-criminal, essa
tentativa de mostrar uma ligação entre a política criminal e o direito penal. Eu também tenho um estudo a respeito disso, né? Vou disponibilizar para vocês. Tenho aqui esse livro que escrevi com outros 2 professores, que são meus colegas da Universidade Estadual de Maringá, né? Vou disponibilizar para vocês também em PDF esse livro, e o estudo está ali a partir da página 67. Aqueles que tiverem interesse, então, em se aprofundar nesse estudo, nessa análise de sugestões político-criminais, de expansão e modernização do direito penal, está lá disponibilizado. Tem alguns outros textos, né, que nós compilamos, né, fruto de algumas pesquisas realizadas na universidade, e eu deixo também para vocês disponível aí. Deixo aqui, pessoal, o meu abraço, o meu fraterno abraço a todos vocês. Fico à disposição de todos na Divisão Policial do Interior, né? Sempre que precisarem, que vierem a Curitiba, estou aqui à disposição e vamos em frente. Um forte abraço, muito obrigado, valeu!